Fala pessoal, estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre eletrônica antiga e eletrônica moderna. Eletrônica antiga versus eletrônica moderna, o que mudou? Dá ainda para se reparar placas eletrônicas nos dias de hoje, levando em conta que as placas estão bem compactas, a eletrônica bem compacta, componentes eletrônicos, né? Cada um menor do que o outro. Vale a pena consertar? Ou se dá para consertar placas eletrônicas hoje em dia? Vale a pena investir em um curso técnico de eletrônica, um curso profissionalizante para atuar na área de eletrônica, fazendo reparo? Eu não estou falando de desenvolvimento não, tá? Desenvolver placas, circuitos, não. Estou falando do trampo mesmo, né? Que existia em uns anos atrás, não é isso? Então é sobre esse assunto que eu vou estar falando aqui. E eu estou falando nesse assunto porque eu vejo alguns canais grandes, canais renomados, tá? Canais até com mais de 1 milhão de seguidores, falando sobre esse assunto, tá? E passando uma ideia de que nos dias de hoje nada pode ser consertado. Existe uma dificuldade extremamente grande, aonde não vale a pena você passar horas medindo para encontrar um resistor bem pequenininho, que no momento que você vai trocar esse componente, você pode até danificar a placa e perder todo aquele tempo de trabalho que você passou. Então, eu quero falar sobre esse assunto aqui, tá? Nesse vídeo aqui, porque eu acho que é importante nós que trabalhamos na bancada com eletrônica atual passar também um pouco da nossa ideia, tá? Do que a gente vive no dia a dia, certo? Então, eu como técnico que trabalho com equipamento eletrônico, né? Eu atuo na área de reparo em placa de smartphone, mas também, né, aquilo que chegar aqui a gente também faz, né, a depender da situação, né, do momento, da demanda, a gente pode também reparar qualquer outro equipamento eletrônico, tá? Agora vamos lá, vamos entrar nesse assunto. Talvez esse vídeo fique um pouco grande, tá? Porque tem algumas ideias que a gente precisa explicar um contexto. Às vezes quando você explica diretamente algo, parece que aquela verdade ela é absoluta. E muitas vezes não. Existe um contexto por trás das coisas que a gente precisa parar para refletir se de fato o que você está escutando nesse vídeo é verdade ou o que você vai escutar em algum outro vídeo é verdade. Observe o conceito, tá? E o contexto das coisas. Beleza? Então vamos lá. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que isso é importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Não esqueça de hypar o vídeo e, se você puder, pode se tornar membro aqui do canal e ajudar o nosso trabalho por aqui, tá certo? Vamos lá. Como eu falei para vocês, tem alguns canais antigos que falam sobre eletrônica antiga versus eletrônica moderna, e a ideia apresentada é que antigamente valia a pena consertar uma placa, hoje não vale mais, tá? Porque hoje as coisas estão bem mais difíceis de ser consertadas e o valor da mão de obra está bem baixo. Não dá para se manter trabalhando, consertando placas eletrônicas no dia de hoje. É o que eu vejo muitos canais grandes falando sobre, tá? Não vou citar aqui porque o meu problema não é com a pessoa, é com a ideia que essa pessoa acaba trazendo para um público enorme, tá? Que pode desmotivar muitas pessoas, e tem pessoas que têm aquela ansiedade, né, de trabalhar com eletrônica e tal, e acaba meio que ficando com o pé atrás, né? Pô, não vou trabalhar com eletrônica não, porque não vale a pena. Só que o porquê que não vale a pena, tá? Eu vou explicar nesse vídeo que de fato não vale a pena. Tem certas situações, certas coisas que não vale a pena, como em qualquer outra profissão. Vamos lá. Lá nos anos 60, 70, 80, 90, né, até beirando ali os anos 2000,
2000, né? As placas costumavam ser bem maiores e os componentes eletrônicos costumavam ser grandes. Então é muito fácil você identificar um capacitor, identificar um resistor com defeito, né? Você, só de olhar para o componente, para a placa, você via ali uma marca de aquecimento, tá? Uma parte mais escura, e só por ali você conseguia consertar uma placa. Eu digo isso porque eu vivi, tá? Muitos anos, não sou da época de 70, 80, 90, mas eu vivi dias atuais com pessoas que trabalhavam nessas épocas. E eu gosto muito de conversar com pessoas que trabalharam naquela época, tá? Foi um privilégio trabalhar naquela época de 70, 80, 90 com eletrônica. Mas vamos lá. Então, tem manual técnico? É fácil de você abrir um eletrônico sem quebrá-lo? Porque se você for abrir um celular hoje, ou se você for abrir uma TV hoje, é muito mais melindroso do que você abrir uma televisão de tubo dos anos 90, tá? Você tirava os parafusos ali, puxava aquela tampa de trás e você já tinha acesso a toda a parte da TV, tá? Me corrijam aqui os técnicos mais antigos, porque não sou dessa época, tá? Para ser sincero, sinceramente, eu estou dizendo isso aqui porque eu poderia dizer, não, porque não sei, não estou romantizando as coisas. Estou dizendo que não sou dessa época, mas curto bastante assistir canais que passam esse conteúdo. Gosto de conversar com técnicos que viveram essa época. Tá? Na minha família tem pessoas que trabalharam com eletrônica nessa época. Então, assim, eu tenho um pouco de conhecimento, não de experiência, mas tenho um pouco de conhecimento do que acontecia naquela época, tá? Então você pegava uma TV, abria, encontrava ali um capacitor estourado, tá? Um lugar na placa que estava meio escuro, né? Apresentando ali uma certa carbonização, enfim. Aí você olhava para a placa ali, os componentes como eram grandes, na maioria PTH, você ia lá, trocava o componente e resolvia 100% o problema daquela placa, não precisando comprar uma outra placa. Não é isso? Nos dias de hoje, se você vai pegar uma TV, e aí você olha para a placa da TV, e aí você vê um componente lá danificado, é melhor trocar a placa do que trocar o componente. É mais fácil. Né? Tipo, não quero nem ver isso aqui. Eu sei que a placa está com defeito, vou comprar logo outra placa, botar e acabou. É mais rápido? É. O técnico ganha mais? Não. O cliente paga mais barato? Não. Então, seria melhor para o técnico ele fazer o reparo naquela placa, para deixar aquela placa funcional 100%, porque ele iria ganhar mais, e o seu cliente iria pagar menos. Porque se ele está pagando pela compra, né, pelo valor da placa nova e a mão de obra, talvez não seja nem viável para o cliente consertar. Agora, se o técnico ele vai cobrar só pela sua mão de obra, então vai valer a pena tanto para o técnico, porque ele pode cobrar um valor que talvez, se ele comprasse a placa, ele teria que cobrar um pouco mais barato para poder fechar aquele serviço, do que se ele pegar, por exemplo, um serviço e conseguir resolver sem precisar comprar uma outra placa. Tá? Então fica melhor para ele, fica melhor para o cliente. Mas as empresas fabricam placas para ser consertadas? De maneira nenhuma. Nunca foi feito para ser consertada. Mas lá nos anos 70, 80, as placas eram mais robustas, o material era diferente. Porque na época era aquilo. Mas ele não fazia para, vou fazer isso aqui porque um técnico ali vai, quando ele for consertar, ele vai vir aqui, vai medir aqui. Não, cara. O técnico de eletrônica,
ele entra no mercado para suprir, né, uma necessidade, tá, dos clientes, não da empresa. A empresa está ligando o F para se você vai consertar ou não. E quanto mais ela puder dificultar o trabalho para o técnico, ela vai dificultar. Só que o técnico, ele é um resolvedor de problemas. Dia a dia, você que trabalha com eletrônica, reparando placa, você está resolvendo problemas. E aí o que a eletrônica vai fazer? O que os... Na verdade não é a eletrônica, né? O que as empresas vão fazer? Elas vão querer compactar mais as placas, até mesmo porque na fabricação de componente fica mais caro você comprar um capacitor eletrolítico PTH do que você comprar um capacitorzinho SMD. É muito mais barato um capacitor SMD para ser colocado em uma placa do que capacitores seja cerâmico ou seja eletrolítico, né? PTH. Custa um pouco mais caro, né? Então imagina a quantidade de componentes, tá, que precisa ser colocado numa placa, e com isso a placa vai ficar maior, e cada vez mais as empresas querem deixar os equipamentos mais slims, né? É a moda da tecnologia hoje, é deixar as coisas mais compactas, slims, é isso? Então, não fique achando você, técnico, que está entrando na eletrônica hoje, que as empresas vão facilitar para você consertar, não. Você pega uma placa de smartphone, não estou com nenhum aqui, né? Porque eu estou falando de smartphone porque foi essa área da eletrônica que eu escolhi para atuar, tá? Eu acho uma área muito rentável, eu acho tranquilo de você fazer os reparos depois que você aprende, tá? Estou procurando aqui, não estou achando, mas vamos lá. Na placa de um smartphone, você vai ver um monte de test point ali. Você acha que a empresa deixou esses test points porque ela pensou, pô, mas tem uns técnicos que vão pegar essa placa e eu vou deixar esses test points aqui para eles medir? Cara, não tem nada a ver disso não, tá? Aqueles test points que você encontra na placa é por conta que o projeto, tá, daquela placa, quando foi confeccionada, para que depois fosse checada certas coisas naquela placa, e também, vamos supor, a empresa quer lançar um mesmo modelo de aparelho, tá, com digamos assim, com uma pequena diferença, tá, com uma câmera melhor, ou com sei lá, com uma memória. Um é memória UFS e o outro quer colocar uma memória MMC em algum outro projeto para vender mais barato. Então, essa empresa, ela pode fazer uma placa, tá? Para que depois, ela, em outro projeto, ela não precise criar uma outra placa. Então, ela pega a mesma placa e cria um projeto. Isso aí a gente vê bastante em smartphone, tá? Principalmente a Xiaomi faz muito isso, né? Ela pega uma placa ali, você vai pegar um monte de aparelho da Xiaomi que a placa praticamente é a mesma. Muda a CPU, muda a SD-RAM, muda algumas coisas ali, alguns componentes dentro do circuito, mas basicamente é a mesma placa, né? Às vezes nem muda a CPU e a SD-RAM. Eu falei aqui, mas se mudasse a CPU e a SD-RAM, teria que mudar o desenho na placa, né? Muitas vezes ela vem com aquilo ali, só que ela vem com blocos dentro dessa placa sem componente. E aí você olha assim, por que esqueceu de botar componente aqui nesse lugar? Não. É porque aquele localzinho ali vai servir para ela lançar um outro aparelho, tá? Com aquele local ali totalmente preenchido e cobrando um pouco mais para o cliente sem precisar criar um outro projeto, tá? Então é basicamente isso, né? Então a indústria, ela não quer que você conserte seu aparelho, ela quer que dê PT, você vá lá comprar outro, porque ela precisa, né, de giro. Então imagina se todo mundo conserta os aparelhos, passa não sei quantos anos sem precisar comprar outro, a indústria perde com isso. Então a indústria, o que é que ela faz?
ela cada vez mais vai compactando. Talvez ela não está nem aí para o técnico, tá? Estou falando isso aqui, mas talvez ela nem... vou fazer assim para o técnico lá não consertar. Eu acredito nem que entre nesse assunto aí. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, que tem essa ideia de hoje em dia as coisas não podem ser consertadas, vou dizer uma coisa para vocês, ó. Tem muita gente desatualizada acerca do assunto eletrônica. Infelizmente, não vivemos hoje no mundo da eletrônica, estamos vivendo no mundo da micro e nanoeletrônica. Então talvez você ficou parado no tempo, apenas viveu o mundo dos componentes PTH, da eletrônica grande, gigante, e aí você não se atualizou para os dias de hoje. Porque se você pegar um estudante de engenharia eletrônica, um estudante que está fazendo técnica em eletrônica, por exemplo, quando ele sair de lá, ele vai sair praticamente sem noção do que vai fazer na vida. Certo? Eu fiz até um vídeo ontem falando sobre, né, entrei nesse ponto, mas eu conheço técnico de eletrônica e engenheiros eletrônicos, engenheiros elétricos, que estão meio que voando no tempo, não sabem nem o que vai fazer da vida. Sabe por quê? Porque você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso técnico, você aprende fundamentos, muitos desses só teoria, e você não aprende praticamente como ingressar nesse mercado, tá? Eles te preparam teoricamente para você atuar na parte da eletrônica, né? Mas na verdade você vai ficar um peixe fora d'água. Você não sabe o que você vai fazer. Aí você vai para empresas procurar emprego, né? Aí você pega um emprego, tá ali, tal, ganha muito menos do que um camarada que tem um boxezinho na feira, consertando ali, trocando tela de celular ou qualquer outra coisa ali, mexendo com eletrônica, tá? Então você fica engessado dentro de uma empresa, ganhando pouquíssimo em relação ao que você poderia ganhar, exatamente por conta de que existe uma história, uma narrativa que diz que hoje em dia você tem que ir conforme, sei lá, né? Essa narrativa está indo. Então, assim, o problema de muitas pessoas hoje é de não terem se atualizado, tá? Se você fosse comprar um osciloscópio há uns 20 anos atrás, mais baratinho aí seria quase 10 mil conto. E não dava praticamente para fazer quase nada que os de hoje, que custa R$1.000, dá para fazer. Se você pegar esse aqui, ó, isso aqui é um Finice, tá? Esse Finice aqui custa menos de R$1.000. Até que aumentou um pouco mais. Vou até fazer um vídeo sobre isso depois, falando sobre o preço do Finice, né? Começaram a comprar, vocês aí, começaram a comprar, o valor subiu, viu? Mas enfim, esse osciloscópio aqui, cara, ele bate de frente com qualquer osciloscópio top de linha de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. E o camarada que viveu nessa época não podia nem comprar um osciloscópio. Hoje em dia, você pode comprar um osciloscópio, você pode comprar um gerador de funções por um preço acessível, e esses equipamentos, você estudando e acrescentando esse conhecimento no seu dia a dia, você vai fazer muita coisa, certo? E é claro, nem todo serviço vai ser fácil ser consertado, mas tem serviço que compensa o outro. Então, por exemplo, eu vou dizer por minha experiência, eu trabalho aqui na bancada. Tem dia que eu não conserto nada, filho. Tem dia que a bruxa tá solta. Mas tem dia que a gente consegue consertar vários. E compensa aquele dia que a gente não consertou nada. E aí você pode estar perguntando, mas tu trabalha com o quê? Trocando tela? Não, não troco uma tela aqui, eu não troco. Eu não conserto um conector de carga. Tá? Eu não trabalho com esses serviços.
Não é porque eu quero ser maior do que ninguém, não. É porque eu me especializei, eu investi pra caramba para poder pegar serviços que a mão de obra são mais valorizadas. Tá? Então, se eu consertar uma placa de um iPhone, a depender do modelo do iPhone, eu tenho R$1.000, 800, R$1.500, a depender dessa placa. Se eu consertar um Android da linha S, Samsung linha S, ou os top de linha, né, dos Androids, também vai mais ou menos por esse valor aí. E serviços mais básicos, a gente ganha de 200, 300, 400 a R$500. Tá? Então você fazendo 3, 4 serviços por dia, dá para você ganhar um bom dinheiro consertando. É claro, você também vai ter seus custos para manter, né, digamos assim, a sua vida profissional atualizada. Você vai sempre precisar fazer treinamentos, você sempre vai precisar estar comprando equipamentos modernos, porque tem muitas empresas, tá, que investem pesado em ferramentas para consertar essas placas difíceis, certo? Que cada vez mais vai ficando fácil para o técnico consertar a placa. Você vai tendo mais recursos. Por exemplo, antigamente você não tinha, um tempo bem mais atrás, né? Você dava um problema na memória do celular, você não tinha como consertar. Hoje tem. Hoje temos as programadoras para poder consertar essas falhas. Antes não era possível fazer um rebale em uma CPU. Você não tinha material para isso. Hoje temos. Tá? Então, quantas e quantas pessoas que trabalham com smartphone ganharam rios de dinheiro consertando Poco X3, consertando E22, aparelhos que têm falha crônica de solda fria em CPU. Então, assim, me desculpem, tá? A galera aí da eletrônica mais antiga, mas eu digo uma coisa, muitas vezes você fala que não dá para consertar nada hoje, é por conta de que você ficou meio que atrasado, meio que parado no tempo. E eu tô falando de celular aqui porque é a área que eu atuo, tá? Mas tem muitos outros equipamentos eletrônicos que o pessoal tá mandando a ver. Videogame, por exemplo, tem muita gente trabalhando, né? Com videogame, tem muita gente trabalhando consertando ferramentas de técnicos. Para você, né? Existem técnicos especializados em reparar ferramenta para técnico. Isso aqui chega bastante, né? Tem muito técnico que trabalha com televisão, com celular, né? Até mesmo com placa de micro-ondas, né? Eletrodoméstico de forma geral. E às vezes acontece um problema, ele sabe consertar outro eletrônico que ele se especializou, mas não sabe consertar a ferramenta dele. Acontece bastante isso aí, tá? Acontece bastante. Eu, por exemplo, vez ou outra aqui chega um colega de profissão me pedindo para consertar a estação que deu um problema, para verificar a fonte que parou, né? Então, né, claro, para colegas assim eu acabo não cobrando, né? Porque a gente também precisa de algumas coisas, às vezes uma peça, uma coisa ou outra, uma mão vai lá livrando a outra. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é isso, cara. Vocês, assim, não se deixem entrar em qualquer narrativa, porque o mundo hoje mudou pra caramba, tá? A eletrônica, eu reconheço, mudou pra caramba, mas hoje em dia, cara, você pode sim consertar e vale a pena você consertar, você dá para ganhar dinheiro. Porque vamos supor, o cara tem o notebook dele, tá? Tem muita gente que trabalha com notebook só fazendo o basicão, né? Tipo, deu um problema na placa, o cara vai lá, pega outra placa e bota. Na área de celular também tem isso aí, tá? Tem os técnicos que não trabalham consertando placas, e o que eles fazem? Ele pega o aparelho, né? Diz para o cliente, vou precisar botar outra placa. Compra uma outra placa pela internet, coloca lá e pronto. Só que aquilo que eu falei no início, talvez não seja tão viável para o cliente e também tão viável para o técnico. E outra, o cliente muitas vezes ele acaba pagando mais caro por um serviço consertado na placa dele do que comprando outra placa. Ele está disposto muitas vezes a pagar o conserto da placa dele, porque ele precisa dos arquivos, das fotos, de tudo que está ali.
tá? Como já chegou muita gente me pedindo, implorando para que eu conseguisse consertar um aparelho que tinha fotos que ele precisava ali naquele aparelho, que tinha provas, né, que ele ia levar para a justiça para resolver algum problema lá na justiça. Então, cara, é isso, tá? Então, assim, as coisas se valorizam baseado no que você faz para valorizar as coisas. O que você tem feito para valorizar a área que você atua? Só criticar, só falar besteira, só dizer que tá ruim, que não dá mais para trabalhar nisso aqui, ou você está parando para ver outras oportunidades surgindo? Então é isso que você tem que fazer, tá? Então, hoje eu estou trabalhando com smartphone, mas, pô, se eu ver que existe uma outra tecnologia mais viável, eu vou trabalhar com aquele outro equipamento, tá? É claro, existem outros que são mais viáveis, né? Mas eu estou dizendo assim, para mim o smartphone está de boa. Mas se eu ver que não faz sentido para mim mais, eu vou me atualizar, eu tenho esse conceito na minha cabeça, eu vou me atualizar e vou procurar trabalhar com esse outro equipamento, tá? Do mesmo jeito, hoje tem drones, tem assistências de drones, tem assistências de câmera só de câmera, daquelas câmeras que botam no capacetezinho, enfim, tem um monte de coisa, tá? Basta você parar para pensar, refletir, analisar, se atualizar, tá? Que é muito importante. Tem muita gente só xingando e não se atualiza em nada, não busca comprar um equipamento melhor, compra um dragão e acha que vai conseguir fazer reparo em placa sensível com um dragão na mão, uma estação de retrabalho que pipoca tudo. Então, tem coisas que a gente tem que ir alinhando, tá? Se você está trabalhando com uma placa que é sensível, você tem que ter equipamento de ponta. Então, muita gente acaba, às vezes, não valorizando. Tem um treinamento de R$300 EAD. O cara não faz o treinamento, porque ele diz que não precisa. Não precisa disso não, já sei tudo. Tem um treinamento presencial que vai passar técnicas inovadoras, coisas que estão acontecendo na época atual. Vou dar dinheiro para aqueles cabra safado, não. Eu sei fazer. Aí pega o dragão e né? É isso, galera. Infelizmente é assim. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu acredito que vocês conseguiram entender um pouco da minha ideia. Sei que muita gente vai falar a favor, outras vão falar contra, não estou nem aí. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha vida real, tá? O que eu estou falando para vocês aqui não é a vida de outra pessoa, é a minha vida, tá? Então eu tenho propriedade, tá? Experiência para falar sobre esse assunto. Não estou falando, você não está ouvindo aqui uma pessoa que não trabalha com isso aqui, que está aqui, só montou um cenário aqui e está falando, não, trabalha com isso aqui há mais de 10 anos. Tá? É pouco tempo para técnicos que vêm aí dos anos 70, 90? Mas talvez o colega que veio dessa época, ele parou no tempo. E aí ele vai ser engolido por uma pessoa que surgiu há 5, 10, 15 anos aí. Certo? É assim que é a vida. Beleza, pessoal? Então, valeu. Eu agradeço a todos vocês. Lembrando que ontem, né, foi o lançamento do nosso treinamento de osciloscópio. Se você quer aprender osciloscópio do zero ao avançado, aprender todos os fundamentos, entender sobre cada sinal, a criação desses sinais, geração desses sinais, como verificar harmônicas, como verificar os overshot, né, os rising e vários outros fenômenos que acontecem dentro de um circuito eletrônico, tá? Como utilizar o osciloscópio no dia a dia, no diagnóstico, que é isso que eu faço aqui, tá? Na minha bancada. Eu utilizo bastante as ferramentas de análise, né? É possível sim encontrar falhas e de forma rápida. Tem um outro canal de smartphone que eu faço reparos, na maioria dos reparos dá 1 hora e meia, tá? Então você consegue sim consertar uma placa ali em torno de 30 minutos a 2 horas no máximo, certo? Tem coisas que não vale a pena você mexer, tá? Aparelhos que já vem totalmente oxidado, danificado, passou por várias outras assistências. Então tem coisas que é dor de cabeça, sim, mas tem coisas que dá para
para se ganhar uma boa grana. Tá bom, pessoal? Então um abraço para todos vocês, Deus abençoe, né? E se caso você quiser fazer aí o treinamento de reparo com osciloscópio, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Independentemente da área que você atua, você pode estar participando desse treinamento. Estamos aqui com... Eu vou deixar aqui o link do treinamento já com um valor de pré-venda. Tá? Vou estar deixando aqui para vocês. E é só clicar e fazer a aquisição do treinamento, tá? E é isso, tá bom, pessoal? Então finalizo por aqui. Um abraço para todos, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!